de muita dor, muita revolta em chegar até aqui e não saber de nada. Tudo o que ele falou que a gente já sabia. O único novo que a gente ficou sabendo, que a imprensa ficou sabendo, foi o que eles fizeram ontem, foi difamar a nossa família, né? Tentar manchar a imagem da nossa família. Isso é o novo, porque o restante a gente não sabe de nada. Nada, a gente não sabe de nada. Saí dali, como sempre, ele falou, as mesmas coisas. 5 de novembro, completa exatamente 3 meses do caso dos desaparecidos e executados aqui em Icaraíma. Nesta manhã, 2 das viúvas e a advogada vieram até aqui a cidade. A Meire, que é a viúva do Rafael, e a Fabrícia, primeira vez que vem na cidade, que é a viúva do Diego. 3 meses se passaram desde que 4 homens desapareceram e suas famílias aguardam por explicações. As viúvas das vítimas reuniram-se em uma coletiva pública para dar voz à angústia, ao silêncio institucional e à exigência de justiça. Elas declararam não aceitar mais a espera indefinida, o vazio deixado por companheiros que partiram sem respostas concretas. Na manhã da coletiva, as mulheres expressaram que carregam não apenas a dor da perda, mas o peso da incerteza. Relataram o cotidiano alterado, responsabilidades assumidas sozinhas, noites sem sono, perguntas sem resposta. A ausência do delegado da comarca junto às autoridades responsáveis foi destacada como simbólica. O estado investigativo permanece, dizem, como se congelado, enquanto elas seguem em marcha silenciosa e forçada rumo ao futuro que não escolheram. A investigação do incidente aponta que as 4 vítimas foram encontrados enterrados em área de mata, após desaparecerem ao cobrar uma dívida relacionada à venda de imóvel rural. As famílias pedem saber quem são todos os envolvidos, qual o andamento dos mandados de prisão, onde estão os foragidos, qual o cronograma para prisões, que passos já foram dados e que obstáculos existem. O histórico criminal das vítimas e dos suspeitos foi amplamente divulgado, mas para essas mulheres, o que importa não é o passado dos mortos, é o presente da espera e o futuro da responsabilização. Durante a coletiva, uma delas afirmou que não podemos enterrar o silêncio junto com eles, revelando que, para elas, a luta não é apenas por punição, mas por visibilidade, por contar uma história que não se perca, porque outros não vivam o mesmo caminho. Elas reivindicaram transparência total, não para invadir sigilo de investigação, mas para que saibam que algo está sendo feito, que o Estado não as abandonou, que há um plano, uma meta, uma luz no fim do túnel. Elas destacaram também o medo de que a cobrança pública venha com retaliação, medo de que a investigação seja abafada, medo de que a cidade em que vivem se feche num silêncio coletivo. E disseram que esse silêncio é difícil de sustentar. Queremos justiça, nem que doa, mas queremos que aconteça. O grito delas se faz público porque, no privado, o luto se torna invisível, e isso, afirmam, não pode mais continuar. O impacto humano vai além das 4 famílias. Em regiões como essa, quando a impunidade ou a lentidão se instala, toda a comunidade sente o eco. A confiança nas instituições vacila, o medo cresce, o sentimento de vulnerabilidade se espalha. Essas mulheres transformaram a dor em ação, a ausência em cobrança e, ao fazê-lo, convocam toda a sociedade para olhar, para exigir, para não esquecer. Do lado institucional, a Polícia Civil do Paraná mantém a investigação em andamento, decretou prisões, há foragidos, há perícias concluídas. O levantamento público aponta que 3 vítimas tinham antecedentes criminais e que outros envolvidos podem existir, além dos 2 principais foragidos. Ainda assim, para as viúvas, isso não basta. Faltam respostas claras, faltam prazos, faltam resultados visíveis. Elas exigiram que o delegado responsável apresente um relatório público ou reunião comunitária para a prestação de contas, que mostre o que já foi feito, o que falta fazer, quem está foragido, qual o plano de ação.
No momento em que encerravam a coletiva, deixaram uma mensagem: "Nós não vamos desligar o foco até que haja solução." E convidaram a população a acompanhar, a questionar, a cobrar junto. Pediram que o vídeo da coletiva seja compartilhado, que o caso permaneça ativo na mídia, que não seja esquecido em pastas policiais. Disseram-se que justiça não é apenas para quem esperou, mas para quem teme. E essa voz, segundo elas, precisa ecoar além de Icaraíma. Se você se importa com o que está por trás dos números, com quem ficou, com quem ainda espera, com quem exige, é hora de se posicionar. A visibilidade que alcançam hoje pode não mudar o passado, mas pode moldar o futuro para outras famílias. A cobrança das viúvas é também uma convocação à sociedade para não tolerar o silêncio, para não normalizar a espera indefinida, para manter o caso vivo. Eles vieram aqui conversar com o delegado, cobrar respostas. São muitas perguntas, mas sem respostas. Na saída, elas concederam uma coletiva de imprensa. Confira. Doutora, o que foi possível conversar ali com o delegado? Deu para saber como está essa investigação? Porque são 3 meses que, pelo menos para a imprensa, não é repassado nada, a gente não sabe como andam as investigações. Para vocês, o delegado passou alguma coisa? O delegado ele fez uma descrição com relação a datas daquilo que nós presenciamos, nós vimos, data do desaparecimento, ele relatou data de desaparecimento, data de encontro de cadáver, data do encontro do veículo touro, mas todas as perguntas que nós fazíamos, que realmente são perguntas pertinentes com relação à prisão das pessoas envolvidas, à identificação das pessoas envolvidas, tudo que nós perguntávamos com relação aos laudos, ao relatório preliminar por parte do delegado de polícia, com relação ao sigilo, que mantém-se as cautelares em sigilo absoluto e o inquérito policial em sigilo, dificultando com que tanto a defesa quanto a acusação faça o trabalho que precisa fazer. E o delegado simplesmente disse, mais uma vez, que não pode passar informação nenhuma, que não tem informação nenhuma para passar e que todas as informações elas permanecerão sigilosas. Isso gera um desconforto? Assim? Um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande para eles, né? Inclusive hoje a Meire ela acabou, né, abrindo mais o coração e você vê o sofrimento, né? E nós clamamos para a autoridade policial para que demonstrasse qualquer tipo de trabalho que vem sendo feito. Nos foi relatado que mais um delegado, agora um delegado da Força Nacional, faz parte dessa investigação e que também está aí acompanhando todas as diligências. No entanto, informação com relação aos fatos em si, informação com relação ao que aconteceu com as vítimas, da forma que elas foram mortas, o delegado disse que não ia passar nada. Então, nós saímos daqui indignados, né, 3 meses depois, com a falta de informação, né, com a falta de prisão, com a impunidade que vem se perpetuando durante todo esse tempo, porque não é só a família que sofre, né, mas também a impunidade com relação a essas pessoas que praticaram esse crime, eles estão sendo favorecidos por conta disso. E assim como o delegado de polícia disse por várias vezes que nenhuma hipótese ela seria excluída até então nas investigações, nós vamos dizer o mesmo. De nossa parte, agora, 3 meses depois, sem nenhum tipo de resposta, nenhuma hipótese é descartada. Que seja escondendo ou beneficiando alguém, seja mantendo em sigilo o inquérito policial para que nós não tenhamos a possibilidade de fiscalizar a autoridade policial, de fazer requerimentos para esclarecer esses fatos. Então, a partir de hoje, nós saímos daqui exatamente como delegado. Nenhuma hipótese está descartada com relação à atuação da polícia de Icaraíma. Ziane, a respeito do que foi divulgado ontem pela Polícia Civil das vítimas, vocês questionaram o delegado, o que ele respondeu a respeito disso? Questionei o delegado, perguntei para ele quem seria o delegado, né, que preside esse inquérito policial. Ele confirmou que o delegado que preside o inquérito policial é ele e relatou que seria um policial, a Polícia Civil, que divulgou aquilo, mas que não foi o delegado. No entanto,
eu disse para ele que ele, como delegado que preside o inquérito policial, ele é responsável sim por aquilo que foi veiculado. E se aquilo não existe dentro do inquérito policial, o porquê divulgar uma informação de mais de 10 anos atrás para fazer com que a sociedade fique ali até sem entender muito com relação aos fatos, daí ele não sabe se são vítimas, se são autores, se foi essa a intenção, confundir a sociedade, ou se foi exatamente porque nós estávamos vindo para cá e eles tomaram ciência um pouco antes que nós estávamos vindo para cá e por isso eles fizeram isso, né? Nós explicamos o quanto essa informação acabou não só afrontando a dignidade, a honra dessas pessoas que se foram, mas também da família, né? A filha do Rafael, menor de idade, os colegas de classe lendo aquilo que a polícia divulgou. Né? A gente não sabe se houve, como eu disse, uma absolvição, uma extinção de punibilidade, são coisas que aconteceram mais de 10 anos atrás, tem coisa lá de quase 20 anos atrás. E qual é o motivo da autoridade policial divulgar uma situação como aquela, anos e anos depois, querendo induzir a sociedade que aquilo foi fator fundamental para que, né, para o fato que aconteceu, e não mantém em sigilo o inquérito policial, que é algo tão importante. Então isso traz muita estranheza, uma indignação muito grande de nossa parte, né, com relação à autoridade policial, e isso que eu estou dizendo para vocês, eu relatei para ele. Eu fiz questão de passar tudo isso para ele e falei que se for necessário ele será representado sim, e será responsabilizado pelo que fez. Porque se o inquérito policial se mantém em sigilo, que a gente está falando de 4 homicídios, e de repente eles acham pertinente trazer informações de 10, 15 anos atrás, expor para a mídia um release sem identificação da fonte, né, de um documento que demonstre o que realmente aconteceu com relação àquelas tipificações, o porquê que a autoridade policial está agindo dessa forma, e que se ele não explicasse, certamente ele seria representado, né, seria responsabilizado, e é isso que vai acontecer. Processo, a senhora questiona isso e a defesa dos foragidos também questiona, né, essa dificuldade. A senhora acha que as duas defesas estão no mesmo pé de desigualdade em relação a acessar esses documentos? Como é que a senhora enxerga aí essa restrição? A negativa com relação à habilitação e ao acesso aos documentos principais do inquérito, ele foi tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, assim como advogados de defesa, nós que estamos ali representando a família e as vítimas, nós também não temos acesso. Isso é muito ruim, porque você vê a família que até hoje não sabe com relação aos disparos de arma, com relação ao nome das pessoas envolvidas, e nós sabemos que a autoridade policial ela tem essas informações, mas a motivação que a autoridade policial não divulga isso, que é o que nos preocupa, porque são 3 meses de investigação sem resposta nenhuma. Né? Então, isso realmente traz muita estranheza, traz muita indignação, e hoje essas informações, esse descontentamento foi repassado para o delegado, e eu pedi para me retirar da sala, porque se ele não tinha nada de novo e não iria passar nenhum tipo de informação, nós não teríamos mais nada para escutar com relação a ele. E nós nos levantamos e saímos da sala do delegado. Miri, qual que é o teu sentimento, assim, com a Fabrícia, de dirigir por mais de 600 quilômetros e nesses 600 quilômetros chegar aqui e praticamente ter a mesma resposta que você teve desde a primeira vez? Qual que é esse sentimento que você tem agora?